A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 52. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império a recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui Lucas faz questão de explicar, que José saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém. E nós que estamos estudando a Bíblia já há algum tempo juntos, nós já sabemos que Jesus fez exatamente isso. Jesus ia para a Judéia, ia para a Galileia. Estava na Galileia, voltava para a Judéia. Estava na Judéia, ia para a Galileia. Ele estava sempre para lá e para cá. E olha que interessante. Então, ele sai de Nazaré e vai para Belém. Por quê? Porque as profecias diziam que o Messias, o ungido, o prometido, o Salvador, nasceria em Belém. Por ser ele da casa e família de Davi. O Messias, o prometido, era descendente de Davi. E Davi era de Belém também. E aqui também tem outro detalhe que Lucas fala, Foi feito quando Quirino era governador. É uma tentativa, vamos dizer assim, de historicizar, de apresentar o contexto histórico para Teófilo. Lembra do capítulo de ontem? Então, tu tem como saber do que eu tô falando, Teófilo? Porque isso aconteceu durante o recenseamento, durante o governo de Quirino. É uma forma de datar, de contextualizar. E aqui, Maria deu à luz o seu filho primogênito. O que quer dizer isso? Que Maria teve outros filhos com José. Teve filhos e filhas. O Senhor Jesus teve irmãos e irmãs. Mas ela teve que colocar o menino numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Então, ontem o anjo Gabriel falou para Zacarias: não tenha medo. O anjo Gabriel falou para Maria: não tenham medo. E aqui o anjo está dizendo: não tenham medo. E eu já ponderei com vocês sobre isso, de que é muito comum a expressão não tenha medo, não temas, não se atemorize, vir justamente da boca dos anjos. Porque seres humanos visitados por anjos tendem a ter medo, mas também nós podemos interpretar de outra forma, de que a voz do céu, a voz celestial nos diz o quê? Não tenha medo.
Não tenha medo. Não te atemorize. Vocês não receberam o espírito de medo. Vocês não receberam o espírito de medo. Vocês não foram criados para ficarem ou para serem atemorizados. Então, se tu vive com medo, se tu vive um relacionamento, uma relação, uma situação de medo, saiba que Deus não está nisso. Porque a Bíblia é cheia de não temas, do Gênesis ao Apocalipse. Deus não quer que nós tenhamos medo. Não temas, não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Então, mais explicação, mais direção, mais instrução impossível. Na cidade de Davi nasceu o Salvador. Quem é o Salvador? É o Messias, é o prometido, ele é o Senhor. E vocês vão encontrá-lo. Sabe aonde? Numa manjedoura. 13. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. É muito comum agora, né, na época do Natal, nós escutarmos glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Isso foi dito pelo exército celestial em louvor a Deus. Nós que somos de Deus devemos dar glória a Deus, graças a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que está na nossa boca é louvor e adoração, é gratidão. E vocês viram, desde o princípio do Evangelho de Lucas, as pessoas cheias do Espírito Santo louvavam, adoravam a Deus. Então, se tu é cheio do Espírito Santo, se tu é cheia do Espírito Santo, a tua boca vai estar cheia de louvor e de adoração a Deus. E como que tu pode adorar a Deus? Dando glória a Deus, dando graças a Deus, louvando a Deus, tendo um aleluia na tua boca. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Então Maria estava juntando as pedrinhas, as pecinhas do quebra-cabeça, né? Guardava tudo isso no coração. E de novo, glorificar e louvar a Deus, adorar a Deus. Não tem maior presente do que o Senhor Jesus. 21. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo, antes de o menino ser concebido. Então aqui tu vê mais uma forma de Lucas explicar direitinho, ó. O nome do menino é Jesus, e foi o anjo que disse, assim como o anjo tinha dito que o nome seria João.
E assim como João foi circuncidado, o Senhor Jesus também foi circuncidado. Porque eles, como judeus legítimos, meninos, eram circuncidados ao 8º dia. 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Esta oferta que nós estudamos no Pentateuco, se tu é inscrito do canal, se tu é inscrita do canal A Bíblia Diz, tu sabe porque a gente estudou. Nós temos 5 playlists completas sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E quando tu lê aqui em Lucas de que eles ofereceram o sacrifício de um par de rolinhas ou 2 pombinhos, mostra que o Senhor Jesus era humilde, era pobre, tinha poucas posses financeiras. Ele veio humilde. O servo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio humilde, numa manjedoura. E isso é uma lição para nós. Ele foi consagrado ao Senhor e a oferta, foi um par de rolinhas ou 2 pombinhos. 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então eu tenho caminhado com você sobre isso, falado, pontuado com você sobre isso, que homens e mulheres de Deus são cheios do Espírito Santo e aguardam a palavra de Deus. Então aqui Simeão era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então ele aguardava o Salvador. E quando ele pega o menino Jesus, o Senhor Jesus, nos braços, o Espírito Santo confirma, o Espírito Santo testifica. E ele louva a Deus. Ele reconhece que aquele bebezinho, aquele menino, era luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Nós acabamos de estudar Atos e nós vimos quantas questões e controvérsias por causa do evangelho aos gentios, a pregação aos gentios. E aqui tu tá vendo, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Quando a gente lê a Bíblia com olhos e ouvidos abertos, guiados pelo maior e melhor professor, que é o Espírito Santo, que nos revela e nos ensina, nos explica todas as coisas, tu não cai em engano. Porque assim, desde o princípio, o plano de Deus sempre foi a salvação de judeus e gentios, de gentios e judeus. O Senhor Jesus veio para todos. 33. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição.
para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Sabemos que Maria sofreu muito e ela acompanhou o Senhor Jesus até a cruz e viu tudo que fizeram com seu filho, com o fruto do seu ventre. E aqui Simeão também está falando sobre aquilo que Paulo explica muito bem, que para quem se salva é um bom perfume, é cheiro de vida, é de salvação. Mas para quem se perde, para quem morre, é cheiro de morte. Então, quem aceita o Senhor Jesus, quem se entrega ao Senhor Jesus, quem recebe ao Senhor Jesus, é salvo, tem a vida eterna. Mas aquele que rejeita, que vira as costas, que se recusa, esse morre eternamente. Esse está separado de Deus. Então, é uma ruína, é uma perda. 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então aqui nós temos outro testemunho, a profetisa Ana, uma viúva verdadeiramente viúva. Por quê? Porque ela viveu com o marido 7 anos. E ela estava com 84 anos. E ela vivia onde? O que ela fazia? Ela estava sempre no templo, adorando noite e dia, com jejuns e orações. E o Espírito Santo testificou para Ana de que aquela hora era a hora da salvação, que aquele menino era o Redentor, era o Salvador. 39. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, José e Maria fizeram o que a lei de Moisés determinava, né? A lei do Senhor. E agora o que eles fazem? Eles voltam para Galileia, voltam para Nazaré. E a Bíblia diz que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Sabemos que a Bíblia, quando fala de números, tem sempre algo para nos ensinar. Então aqui o Senhor Jesus está com 12 anos. 12 é o número dos discípulos que ele vai escolher, dos 12 apóstolos. 12 são as 12 tribos de Israel. E Jesus vai para o templo aos 12 anos. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Aí vocês pensam, mas que tipo de pais são esses? Vocês têm que entender que era uma multidão que ia. Era o pai, era a mãe, era o tio, era a tia. Era o avô, era a avó, era a vizinha, eram os amigos, eram as crianças, eram animais. Era uma multidão. E todos juntos. E um cuida desse, o outro cuida daquele. Esse vai com esse vai com aquele. Então é nesse contexto que tu tem que entender, né? Por que os pais, vamos dizer assim,
perderam Jesus. O menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Bem explicado. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo. Então, tu imagina. Um dia procurando, certo? Andaram um dia inteiro. E então começaram a procurá-lo. Andaram um dia inteiro. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Então o Senhor Jesus, com 12 anos, ficou 5 dias, né? 4 dias. Não, eu acho que é 5, porque eles não perceberam, depois procuraram um dia. Eu acho que ficaram 5 dias. Se a minha conta tá certa. Bom, enfim. O que tu acha? Que foram 4 dias ou 5 dias? Né? Que Jesus ficou no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Imagina só, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, conversando. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Aqui talvez é uma explicação que muitas pessoas não têm ou não entendem. Por que a fama de Jesus corria? Por que as pessoas o chamavam de mestre? Por que as pessoas o reverenciavam? Porque desde sua tenra idade ele já demonstrava inteligência e sabedoria. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, o Senhor Jesus, desde pequeno, ele tinha sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. E eles se admiravam da inteligência dele. Então, se como uma criança ele já era assim, imagina à medida que ele foi crescendo. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes dizia, e voltou com eles para para Nazaré, e era submisso a eles. Então fica bem claro que essa resposta não tem nada de afrontosa ou de desrespeitosa, porque o Senhor Jesus era submisso, era obediente aos seus pais. Ele obedecia a José e Maria. Ele era Deus, o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor, mas ele era um filho obediente, um filho submisso, um filho que honra seu pai e sua mãe. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Assim como a gente acabou de ler, né? Maria estava discernindo tudo o que estava acontecendo com aquele filho que ela gerou, que o Espírito Santo gerou no seu ventre. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus tinha uma missão. Ele veio com uma missão. E cada passo, cada capítulo dessa missão glorificava a Deus. E Maria observava seu filho crescer em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então, o menino Jesus, o adolescente Jesus, o jovem Jesus, o homem Jesus, glorificava a Deus em todas as suas atitudes e principalmente honrando seu pai e sua mãe.